A continuação do capítulo sobre a profissão de aeromoça. Vamos lá. Com a chegada do Super Constellation, com galhos adaptados ao aquecimento de refeições, além de camas tipo beliche e poltronas de luxo para os passageiros e sua destinação aos voos de Rio-Nova York, a Varig viu-se impelida a recrutar mulheres como aeromoças para atender as prováveis senhoras e crianças que comporiam o total de 66 passageiros daqueles voos, pois suas concorrentes norte-americanas e europeias já o faziam. Então, no ano de 1954, a pioneira deu início à sua primeira turma de aeromoças, composta por cerca de 20 moças. E uma será lembrada para sempre, não só pela competência e elegância, mas por ter sido convidada pelo presidente Rubem Martim Berta para dar formato e dirigir a escola de comissários, a senhora Alice Edita Klaus. Até hoje, quando eu escrevi o livro, ela é a aeromoça em atividade mais antiga do Brasil, pois mesmo aposentada, continua fazendo voos para o Programa Antártico Brasileiro com destino à Antártica, na base chilena de Eduardo Frei. Infelizmente, essa mulher modelo para todos nós que fomos seus alunos já faleceu. Agora vamos à introdução do serviço de bordo. Welcome on board. O atendimento era muito doce, muito agradável, e no ar as moças eram um encanto, de modo que a viagem na Varig era uma festa. Aliás, naquela época, aguardávamos para comer e beber bem no avião, e a Varig não poupava esforços nesse sentido, ao contrário dos dias atuais, que precisamos nos alimentar antecipadamente, já que não há mais tanto conforto e mudou o sentido de servir. A aviação mudou. Hoje em dia, as viagens são impessoais. Depoimento do Dr. Ivo Pitangui. Para concorrer principalmente com a Grande Panam, visto que o voo de maior rentabilidade da Companhia Gaúcha era com destino a Nova York, Berta teve a visão de fazer da Varig uma empresa que oferecesse serviços diferenciados e de excelência, no que se refere à manutenção confiável, segurança, capacitação dos tripulantes técnicos, bem como dos comissários, e um serviço de bordo comparável aos melhores restaurantes do mundo, como o Tour d'Argent, de Paris. Oferecia uma gastronomia requintada, aliada a uma carta de vinhos e bebidas de alto padrão internacional. Quem voou, sabe. Nesse quesito, esmerou-se e contratou para comandar a cozinha da Varig o barão austríaco Max von Stuckart, que chefiava a mais sofisticada e famosa casa noturna do Rio de Janeiro, nos anos 50, a Vogue, onde Sacha Rubin tocava piano acompanhada do crooner Murilinho de Almeida, que recepcionava a High Society cantando suas músicas prediletas. Deu-lhe a missão de montar um serviço impecável. Berto foi enfático e direto com o barão, dizendo-lhe: faça algo de que possamos nos orgulhar. O barão reorganizou as acanhadas instalações onde eram preparados os alimentos destinados ao serviço de bordo e deu seu toque de sofisticação aos pratos servidos aos passageiros, os quais ficavam com olhos de deslumbramento quando apresentados ao serviço requintado. Além disso, Rubem Berta buscou os melhores maîtres e chefs de cuisine para compor o quadro de comissários de voo para trabalhar nas galleys, que são as cozinhas do avião. Vestidos a caráter com aqueles chapéus típicos, fazendo com que se abaixasse ao entrarem na galley, assim, Varig, a maneira mais elegante de voar. Aquele bordão famoso e conhecido tornou-se o mote da companhia. Não bastasse isso, inventou uma nova profissão, a de inspetora de voo. O que se sabe é que a Varig foi a única do mundo a ter esse diferencial. Novidade que foi divulgada na imprensa através do Jornal do Comércio sobre as super aeromoças. As super aeromoças, ou hostas,
eram inspetoras de bordo escolhidas criteriosamente por uma comissão, da qual fazia parte o presidente da companhia, além da inspetora-chefe. Para ocuparem o cargo, fazem o curso no qual aprendem a inspecionar o serviço das aeromoças, a prestarem socorros de urgência, estando também a maioria delas aptas a darem, quando solicitadas, informações sobre turismo, câmbio e custo de vida das cidades visitadas. Fim do curso, fazem o breve estágio, então, para resolverem todos os problemas que possam surgir no avião. Berta tentou até que fizessem churrasco a bordo, mas devido à pressurização dos aviões, acabou por desistir. Graças a Deus. Comida congelada não constava de suas cogitações. E foi nesse momento que a Varig inovou e lançou a comida pre-cooked, que mais tarde foi copiada por todas as companhias aéreas do mundo. Esse olhar para o negócio foi inovador, pois naquela época sequer tinha sido inventado o marketing, ou seja, Berta foi, sem dúvida, um visionário nessa área. No voo inaugural para Nova York, Berta passou a maior parte do tempo na galley, lembra? Cozinha de bordo. Supervisionando o serviço de bordo. Era oferecido champanhe, canapés, caviar, lagostas ao termidor, fazões, esculturas de gelo enfeitando os carrinhos de comida, os melhores vinhos do mundo, drinks de todos os tipos, ovos em suas mais variadas versões, feitos na hora para o serviço de breakfast, etc. Deu água na boca, não foi? Tudo isso numa galley exígua, sem compartimento adequado para os copos, que vinham acondicionados em caixas de papelão, o que obrigava as aeromoças e aeromoços, com um sorriso nos lábios, a lavar diversos tipos de copos e taças, pratos de porcelana e talheres em cada escala de voo para serem reutilizados na etapa seguinte. E pensar que nesses voos embarcava sorvete, totalmente congelado, como opção de sobremesa, o qual só conseguia ser cortado pelo gume afiado da machadinha de emergência, que também ajudou numa nova maneira de cortar o sorvete. Bastava molhar a faca na água quente colocada em um copo. Esse jeito de voar, essa descontração aliada à elegância e segurança demonstrada por esses pioneiros, ficou como herança a ser seguida pelos colegas que se formariam ao longo dos anos na escola de comissários. E foi nesse voo que Rubem Berta declarou que não é favor atender bem ao passageiro. É ele que presta um grande favor quando nos procura. Foi nessa época, junho de 1955, que a Varig admitiu pela primeira vez aeromoças, emprestando charme e delicadeza ao quadro funcional de voo para também concorrer de igual para igual com as empresas europeias e norte-americanas que já tinham admitido mulheres em seus quadros de voo. A propósito, nesse voo inaugural só havia convidados, entre eles governadores, prefeitos, imprensa, diretores da empresa e o variguiano inconteste Brizola. A tripulação era composta por Alice Klaus, Eliane Sprey, Eliette Moritz, Hyde, o Paulino e mais 4 comissárias. E lembro que um dos comandantes era o Geraldo. Lembra a bonita aeromoça Hyde. Todos sabiam o que significava o padrão Varig. Oferecemos todos os dias um banquete de 120 talheres. Reserve seu lugar na mesa Rio Nova York. Isso consta na revista da Varig, Rosa dos Ventos, de 1971. Voo Rio Nova York na década de 70. As lembranças vivas do comissário Marçal Júnior contribuíram para a reconstituição do serviço de bordo prestado na primeira classe, First Class, na década de 70, em aviões 707 nos voos para Nova York. Esse serviço iniciou em 1971, sob a regência do superintendente do serviço de bordo, Sr. Sérgio Prats. A primeira classe era extensa, tinha 32 poltronas e avançava até a altura das asas, separada por cortinas da classe econômica.
depois batizada de turista, com 85 assentos. Os passageiros frequentes da época devem lembrar da abóbada celeste pintada no teto da primeira classe, que evidenciava suas estrelas quando as luzes da cabine eram apagadas, emprestando uma aura de tranquilidade e sensação de estar voando a céu aberto. Que ideia genial! Durante o embarque, os casacos e paletós eram etiquetados e guardados nos porta-casacos. Oferecíamos champanhe, moët chandon e suco de laranja. Quando todos os passageiros já estavam a bordo, passávamos o carrinho com revistas e jornais do Brasil e do mundo. Distribuíamos nécessaire, de couro e com repartições internas, masculinos e femininos, que continham colônia Eau de Rochard, loção para o corpo Rochard, shave cream, shave balm, barbeador, escova e pasta de dente, pente, shoehorn, que era para ilustrar os sapatos, shoe shine, né, para ilustrar os sapatos, máscara protetora de olhos, earplugs contra ruídos, meias, acrescido de lenços para limpar lentes de óculos. Além desse kit tudo, dávamos earphones e um par de chinelos para cada um. Pena que você não possa ver a foto. Nos bolsões das poltronas, já tínhamos colocado mapa, formulário de sugestões, folha de carta e a tão cobiçada caneta. Ah, meu Deus do céu! Como essa caneta era solicitada pelos passageiros. Não bastasse todo esse material para conforto pessoal, colocávamos creme para as mãos Jergens, colônia Eau de Rochard feminina e masculina de 100 ml e uma flor em cada toalete. Após a decolagem, passávamos toalhinhas quentes e perfumadas em barquetes de madeira e as recolhíamos após o uso e começávamos a distribuir menus e cartas de vinho, com o desenho do pintor gaúcho Nelson Jungbluth, supervisor durante 35 anos do visual da empresa. Em folhetos, menus, anúncios, logomarcas e até pintura dos aviões, criada em 1954 e só modificada em 1997. Forrávamos as mesas com toalha de linho e em cima delas colocávamos guardanapo do mesmo tecido. Um luxo. Pratinho Noritake. Toda a louça da primeira classe era dessa marca japonesa, sendo que a de motivos dourados era exclusiva do serviço de jantar, enquanto a prateada era destinada ao serviço de café da manhã, ou breakfast. Uma pequena cumbuca com amendoins, castanha e ainda nozes da marca Planters. Servíamos canapés frios, que eram torradinhas cobertas com pasta de roquefort, ovos de salmão com maionese em volta, foie gras e pequenas bolinhas de caviar com uma mini fatia de limão. Os canapés quentes eram palitos de churrasquinho e casquinhas de siri. Não dá para terminar tudo hoje. Então, nos veremos amanhã. Fique bem, fique em casa.